O Presbitério Bandeirantes se reúne nesta noite para um culto comemorativo dos 503 anos da Reforma Protestante. Todos e todas sejam bem-vindas para esse culto de gratidão a Deus nesta noite. Chamada à adoração. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Lembremo-nos de que há um Deus que de tal modo governa todas as naturezas, que quer que volvamos para Ele os olhos, que quer que para Ele dirijamos nossa fé, que quer para que adoremos e invoquemos como nosso Senhor. Adoremos ao Deus soberano. Falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia do descanso. Honrarás a teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Ouçamos também o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Senhor, tem piedade de nós e inclina nosso coração para guardar a tua lei e grava todos os teus mandamentos em nosso coração. Nós te suplicamos.
O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste, promete perdão dos pecados a todos quantos se arrependem e com fé verdadeira se convertam a Ele. Declaro que, em Jesus Cristo, somos perdoados e resgatados de todo pecado e fortalecidos na prática do bem. E agora, ao Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives, eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguros no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Olá, crianças! Hoje nós estamos comemorando o aniversário da Reforma. E nesta hora do culto eu quero contar uma história para vocês. A história tem a ver com essa comemoração. Nós vamos começar relembrando uma passagem do Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis. É a história do rei Josias, rei de Judá, que reinou cerca de 7 séculos antes de Cristo. Josias se tornou rei quando tinha apenas 8 anos de idade, depois que seu pai morreu. O pai de Josias foi Amon e seu avô Manassés. Eles também tinham sido reis em Judá, mas tinham sido reis muito maus, reis que não obedeceram a Deus. Será que Josias seguiria pelo mesmo caminho de seu pai e de seu avô? O tempo passou e o menino foi crescendo. Quando já era jovem, o rei Josias mandou que fosse feita uma reforma no templo, lá no templo de Jerusalém. Foram contratados pedreiros, carpinteiros e outros trabalhadores. E foi no meio dessa reforma, lá no templo, que uma descoberta extraordinária foi feita. O sumo sacerdote encontrou um livro, um rolo, que parecia ser muito especial, e ele deu esse livro ao servo do rei, e o servo levou o livro para o rei Josias.
Vocês sabem que livro era esse? Era uma parte da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esse livro estava perdido, esquecido dentro do templo, em algum lugar. As pessoas já não se lembravam dele, ele já não estava sendo lido naqueles dias. Mas agora Josias pediu para o seu servo ler o livro tão especial. E quando ele ouviu a leitura, ficou muito triste, porque percebeu que o seu povo estava vivendo longe da vontade de Deus. Então, o rei tomou uma decisão. Da reforma do templo, Josias decidiu reformar a vida do seu povo, todo o seu reino. O rei Josias purificou o templo de Jerusalém, eliminou os ídolos, os deuses estranhos que existiam no meio do povo, determinou a celebração da festa da Páscoa, como há muito tempo não se via, e fez aliança com Deus. Josias reuniu todo o seu povo em frente ao templo e ali ele leu o livro da palavra de Deus. E naquele dia, ele e o povo se comprometeram a servir a Deus somente. Foi uma verdadeira reforma espiritual na vida do povo de Deus. E como foi que tudo isso aconteceu? Foi por causa da redescoberta da Bíblia, da Palavra de Deus, do livro sagrado. Pois foi isso também o que aconteceu muito tempo mais tarde, no século XVI depois de Cristo. A igreja cristã estava precisando de reforma. Tinha muita coisa errada na vida da igreja e no meio do povo de Deus. Foi nessa época que os reformadores redescobriram a Sagrada Escritura, a Bíblia. A palavra de Deus também não andava sendo muito lida, não. Era desconhecida da maior parte do povo naqueles dias. Nessa situação, pessoas como Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio, entre muitos outros, homens e mulheres, leram, estudaram, meditaram na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e então eles perceberam as coisas que estavam erradas na vida da igreja e passaram a agir para transformá-las. Os reformadores protestantes traduziram a Bíblia para a língua do povo. Naquela época, as pessoas não tinham Bíblia em casa e a Bíblia estava escrita em latim, um idioma que a maioria das pessoas não conhecia. Os reformadores passaram a realizar os cultos na língua do povo, para que todos pudessem compreender o que acontecia no culto, para que pudessem entender a leitura e a pregação da palavra de Deus, para que pudessem cantar e participar do culto em sua própria língua. Os reformadores ensinaram algo muito importante, que Deus nos ama e que Ele nos salva através de Jesus Cristo somente, e que nós não precisamos fazer nenhum esforço ou sacrifício para recebermos a salvação. Basta crermos em Jesus Cristo como Salvador. A salvação
é somente por meio de Cristo, somente pela graça, pelo amor de Deus, somente pela fé em Jesus. Os reformadores passaram a colocar a Bíblia nas mãos do povo e ensinaram também que o povo de Deus, todos os crentes, são sacerdotes, têm serviço a realizar para Deus na igreja e no mundo. E sabe onde os reformadores aprenderam todas essas verdades? Na Bíblia. Foi quando eles passaram a ler as Sagradas Escrituras é que redescobriram todas essas verdades e então começaram a reformar a igreja. A reforma do rei Josias em Judá e a reforma da igreja pelos protestantes foram reformas pela palavra de Deus. E é isso que tem que continuar acontecendo ainda hoje. Devemos reformar, transformar a nossa vida, a nossa igreja, o mundo ao nosso redor, pela Sagrada Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminhar. É isso, crianças. Leiam sempre a Bíblia e que Deus abençoe vocês. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminhar, lâmpada para os meus pés, sempre está me guiar. Guardada em meu coração ela está, pra contra ti não voltar a pecar. Tua palavra é luz, nunca irá se apagar. Tua palavra é luz para o meu caminhar, lâmpada para os meus pés, sempre está a me guiar. Ela me ensina a vontade de Deus e tudo que Ele já fez pelos seus. Tua palavra é luz, nunca irá se apagar. Tua palavra é luz para o meu caminhar, lâmpada para os meus pés, sempre está a me guiar. Fonte de vida e verdade ela é, pra todos regra de prática e fé. Tua palavra é luz, nunca irá se apagar. Tua palavra é luz, meu viver faz brilhar. Meu coração, ó Senhor, é tão desobediente, tão duro e pedregoso, que de mim mesmo não posso amar a tua palavra, nem abraçar de bom grado tua benevolência paterna, que nela me ofereces. Nem posso compreender teus mistérios secretos, nem receber as consolações prometidas a mim neles. De mim mesmo não posso senão odiar miseravelmente minha própria salvação. Portanto, humildemente imploro, ó Pai misericordioso,
por amor de teu Filho Cristo. Olha para a minha enfermidade com os olhos de tua misericórdia e opera em mim um amor e um desejo fervoroso de ouvir e ler a tua palavra, as Sagradas Escrituras. E lendo, que eu nunca tropece, mas possa realmente entender o sentido correto e seu significado. Entendendo, possa crer, e crendo que eu o siga sinceramente, com toda a fidelidade e obediência, sempre produzindo os frutos que me tornarão um verdadeiro cristão, e que eu possa sempre, em todas as minhas ações, buscar a tua honra e a tua glória. Amém. Leitura da Sagrada Escritura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Palavra do Senhor. O justo viverá por fé. Palavras que foram libertação, que nos trazem libertação, palavras que trouxeram paz, palavras que transformaram o mundo e continuam a transformar. Palavras que alcançaram a vida do monge agostiniano Martim Lutero e o libertou. Assim como o Salmo 119, no verso de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é aquela que nos livra da cegueira espiritual, que verdadeiramente ilumina os nossos passos, abrindo os nossos olhos para que possamos enxergar por onde andar. Essa palavra, através do poder e da vontade de Deus, reorientou a igreja no passado. Homens e mulheres ouviram a voz do Senhor e se levantaram para obedecê-la. Podemos dizer que a igreja do século XVI estava andando longe da palavra de Deus, vivendo em um ambiente escuro, sem a iluminação da palavra. A igreja estava se desviando do evangelho. Ela já não estava mais a serviço do mestre, do Senhor da igreja, e sim pela vontade dos homens, que também estavam distanciando as pessoas de Deus. Por isso, muitos homens e mulheres, pela luz da palavra, identificaram os erros da igreja e se levantaram contra o seu poderio e os abusos do seu clero. Ouviram a voz de Deus e partiram para a ação, lutando para que algo diferente acontecesse, para que assim viesse uma reforma, saísse então a igreja da escuridão e, como resultado, a igreja voltasse para as Sagradas Escrituras, para o caminho do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja voltasse para o Evangelho. Ainda antes de Lutero, muitos já haviam se levantado para tentar voltar a igreja ao caminho do Senhor. Entretanto, foi com Martim Lutero que a reforma ganhou força, quando ele afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, dando início assim ao movimento da igreja cristã de retornar ao evangelho, iniciando ali a reforma protestante. E a partir deste grande movimento, o evangelho se espalha pelo mundo, a palavra de Deus alcançou muitos e muitos territórios, muitos e muitos continentes receberam o poder do evangelho de Deus. As palavras que iluminaram e que assim podemos dizer, serviram de base e lema para a reforma. O justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. Palavras que nos chamam
Palavras que nos impulsionam a ir, a anunciar a sua verdade, da qual não podemos nunca nos envergonhar, exatamente porque ela é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ainda no capítulo 1, nos versos 14 e 15, ele se diz estar devendo a eles o evangelho. Ele coloca assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou pronto para anunciar o evangelho a vocês em Roma. Paulo, ele tinha um sentimento de obrigação e também um desejo, podemos dizer, gigantesco em anunciar o mesmo evangelho que já o tinha alcançado, o libertado e o salvado. Ele precisava anunciar esse evangelho, por isso ele está falando ali para a igreja em Roma de anunciar e não de se envergonhar em anunciar este evangelho. E ele não tinha vergonha nenhuma nisso, por mais que ele já tivesse sofrido, por mais que ele já tivesse enfrentado algumas dificuldades e muitas ainda que ele iria ter, que ele ainda enfrentaria, mas Paulo queria transmitir o evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse era o desejo, essa era a vontade do apóstolo Paulo. Nada pode nos salvar senão o poder de Deus contido no Evangelho, que anuncia Jesus Cristo crucificado e ressurreto, que anuncia a glória de Deus, que anuncia o perdão dos nossos pecados, que anuncia a nossa comunhão com Deus, essa possibilidade de termos comunhão com Deus, que anuncia que agora podemos chamar a Deus de Pai nosso que estás no céu, que anuncia que fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado no madeiro, que anuncia salvação, libertação e vida eterna. Por isso, nós somos chamados a anunciar essa verdade e não termos vergonha disso. Anunciar esse evangelho cheio do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo colocou primeiro do judeu e também do grego, ou seja, não há fronteira para o poder do evangelho. Não há limites para o alcance do evangelho, não importa quem seja, não há um sequer que seja capaz de suportar o chamado de Deus. Por isso devemos anunciar o evangelho, porque Deus é poderoso para alcançar aquele coração que tenha ouvido o evangelho anunciado por cada um de nós, anunciado por mim e anunciado por você. Assim como Paulo, nós recebemos o evangelho, nós cremos nesse evangelho e devemos estar prontos a anunciá-lo. Nós fomos chamados a proclamar, a anunciar esse evangelho poderoso que transforma vidas. E o que eu tenho feito com essa verdade? Será que eu tenho-a preservado, aguardado em um lugar muito seguro, longe dos olhos e principalmente dos ouvidos e do coração de nossos amigos e familiares, daqueles que nos cercam? Ou será que eu tenho efetivamente anunciado esse evangelho poderoso? Hoje, pela graça de Deus, temos muitos meios de fazer com que o evangelho de Cristo possa chegar a muitos lugares. Esse culto mesmo que está sendo transmitido de forma online. Olha só, você está cultuando a Deus da sua casa, do seu trabalho ou em algum outro local, e é isso que permite que o evangelho se achegue em vários locais ao mesmo tempo. E nesse contexto, você chegou a divulgar esse culto de hoje? Você chegou a mandar o link deste culto para algum amigo, para algum familiar seu? Ou será que você se envergonhou? Você ainda poderá enviar esse culto. Você ainda poderá enviar este vídeo agora, ou então espere terminar este culto e mande o link
proclame o Evangelho de Cristo. O Evangelho é poderoso para transformar vidas, restaurar famílias, trazer paz e trazer salvação. E essa salvação que Paulo nos fala lá no verso 17 é a ação de Deus em nosso favor, mostrando que a salvação ela não é adquirida por nossas obras ou por nossos esforços, ela é dada totalmente por Deus. E a temos pela fé, que também é dada por Deus a nós. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. A sua justiça tinha que ser cumprida. Alguém teria que pagar o preço pelos nossos pecados e ele foi pago através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Jesus, ele assumiu os nossos pecados. Ele se fez maldito em nosso lugar. Alguém que não tinha pecados se fez pecador para quitar a nossa dívida com Deus, a nossa dívida de pecadores com Deus. Ele morreu, Jesus morreu como nosso substituto em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. A justiça de Deus recaiu sobre ele, sobre o seu Filho Jesus Cristo, e assim nós fomos justificados, e por isso não devemos mais nada. Deus perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos por causa de Jesus Cristo, por causa da oferta de Cristo na cruz. Deus puniu os nossos pecados, Deus fez cumprir a sua justiça com os nossos pecados, derramando tudo sobre o seu Filho, recaindo tudo sobre Jesus Cristo naquela cruz. No Evangelho, a justiça de Deus se revela e quando cremos, não devemos mais nada, pois fomos justificados. Não há mais condenação sobre nós. E assim, quando cremos, somos declarados justos e vivemos pela fé. E vivemos de fé em fé, confiantes em Deus e dependentes da sua graça. Olha que anúncio maravilhoso é esse. E qual que é a nossa reação diante disso? De ficarmos parados? Ou de nos movimentarmos, de fazermos algo, de proclamarmos essa salvação. É isso que temos que fazer. Por isso, ao olharmos a ação de Deus em nosso favor, não tem como ficar parados, não podemos ficar parados. A reforma, ela sacudiu a igreja e a transformou, a fez retornar às escrituras, retomar o evangelho como sua base, como seu fundamento. A sua busca era realmente de voltar à palavra de Deus. Ao ouvirem a palavra do Senhor, homens e mulheres se levantaram no passado e anunciaram o evangelho. Lutero mesmo, após entender a justiça de Deus revelada no Evangelho, se libertou e se levantou e a reforma iniciou. Por isso Deus nos chama a nos movimentarmos, a nos levantarmos, a anunciarmos esse Evangelho que é cheio do poder de Deus, que salva, que transforma, que resgata. Por isso, que possamos, como igreja presbiteriana independente, como igreja de Cristo, nos levantar e proclamar essa salvação, anunciarmos cada vez mais esse evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, é o dunamis, é a dinamite, é o poder do Espírito Santo em nós, fazendo com que vidas conheçam a verdade. O evangelho que transforma, que salva, que restaura, que resgata. Que nessa reforma possamos nos levantar e proclamarmos o evangelho de salvação, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Cremos em um só Deus, imortal e invisível, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Santo Espírito, que não fazem senão uma mesma substância eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte do começo de todo o bem, o Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, feito sob a lei para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebessem a adoção de próprios filhos. O Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo todas as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem.
Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por todas as igrejas, Senhor, todos os irmãos, Senhor, reformados, Deus, que habitam, Senhor, a terra, Deus, homens e mulheres, Senhor, que participam, Senhor, dessa linda reforma, Deus, que foi feita, Senhor, há tanto tempo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sustenta os teus servos, sustenta as suas servas, Senhor, para que possamos lhe dar o melhor, Senhor, do nosso coração, das nossas ações, Deus, dos nossos atos, Pai. Para que a igreja reformada, Senhor, seja firme e forte e que para sempre o Senhor reine em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor amado, as eleições municipais que haverá em todo o território nacional. Queremos colocar, Senhor amado, a cada prefeito, cada vereador, as câmaras de vereadores. Ó Deus querido, que o Senhor possa conduzir o nosso povo para que possa fazer uma eleição consciente. Ó Deus, dirigido por Ti, nós precisamos de uma nação, Senhor amado, que tenha dirigentes, homens e mulheres, tementes ao Teu nome. Guarda cada cidade, guarda o pleito eleitoral, que o Senhor possa trazer a Tua graça, a Tua bênção, ó Deus, manifestando sobre cada um daqueles que serão, Senhor amado, os eleitores, a poder, Senhor amado, exercer a sua cidadania através do voto. Em nome de Jesus Cristo nós suplicamos. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite, ó Deus. Termos o privilégio, Senhor, de te agradecer, ó Pai, pela vida, ó Deus, daqueles que estão trabalhando mundo afora, ó Deus, nessa pandemia, Senhor. Que a tua boa mão, ó Deus, esteja sustentando, ó Pai, cada um deles, ó Deus, que tem trabalhado, Senhor, incansavelmente, Senhor, durante todos esses meses, ó Deus, nessa pandemia, Pai. Que o teu amor, ó Deus, que a tua misericórdia, Senhor, esteja estendida sobre a vida de cada um deles, ó Pai, sustentando, ó Deus, dando-lhes forças e sabedoria, Deus. No nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um deles, ó Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a orar. Ajuda-nos para que a nossa oração se faça poder e que o poder se faça alegria e que a alegria venha a ser a riqueza da nossa vida. Daqui ao gastarmos tal riqueza, vençamos todas as contrariedades. Pai e Deus de consolo, por tua santa palavra e por teu Espírito, concede-nos uma fé firme, alegre e grata, para que possamos vencer toda tribulação. Daqui experimentemos que é pura verdade o que teu Filho Jesus Cristo diz. Sede confiantes, eu venci o mundo. Senhor, não queremos deixar-nos vencer por pânico algum. Antes, queremos viver como pessoas que sabem de um conforto superior àquele que o mundo possui. Outros se fiam em seu poder e fortuna terrenos. Nós, porém, queremos ter nosso consolo em ter um Deus que certamente nos assistirá. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim.
tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça Se Deus não nos ajuda, não podemos vencer apenas, mas nem sequer pelejar. Assim como Jesus Cristo tão liberalmente nos capacita com os seus dons, assim também devemos dar frutos que sirvam à sua glória. É o Espírito que inflama nossos corações com o fogo do amor ardente para com Deus e para com o próximo. Quem está animado pela disposição de fazer a vontade de Deus, aconteça o que acontecer, jamais se considerará um desventurado. Se desejamos ser discípulos de Cristo, devemos procurar ter o nosso coração cheio de reverência e de obediência a Deus. É necessário que Deus marche adiante,
como se a si mesmo nos chamasse e nós seguíssemos o caminho que, por sua palavra, nos mostra. Que a Igreja não seja sábia por si mesma, nem pense por sua própria iniciativa, mas que deixe de lado a sua iniciativa e siga o que o Senhor tem falado. Senhor, dá meios de fazer o que ordenas, e ordena o que queres que se faça. Amém. 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 Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.
concede, Deus Todo-Poderoso, sejam quais forem as revoluções que aconteçam diariamente no mundo, que possamos sempre estar atentos à visão de Tua glória, uma vez manifestada a nós em Teu Filho. Que o esplendor de Tua majestade ilumine nossos corações e possamos passar além dos céus visíveis, do sol, da lua e de todas as coisas brilhantes, e que possamos contemplar a bem-aventurança de Teu reino, que nos apresentaste à luz de Teu Evangelho, que possamos caminhar por entre as trevas e aflições do mundo, contentes com aquela luz pela qual nos convidas à esperança da herança eterna que nos prometeste e adquiriste para nós pelo sangue de Teu Filho unigênito. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, aqui reunidos e espalhados por toda a face da terra, agora e por toda a eternidade. Amém.